Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai desvendar uma verdadeira lenda, uma revista e também um filme que simplesmente quebraram todas as regras da sua época. Pensa numa mistura de ficção científica, fantasia e muito, mas muito rock and roll de um jeito que, olha, ninguém tinha visto antes. Imaginem a cena. A gente está em 1981 e de repente aparece uma animação que definitivamente não era para crianças. Era uma coisa sombria, violenta pra caramba, cheia de erotismo e com uma trilha sonora pesadíssima. Sabe, foi algo totalmente fora da curva, uma experiência audiovisual que, sem dúvida, preparou o terreno para muita coisa que a gente consome hoje. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O filme de que a gente está falando é essa animação de 1981 que, aqui no Brasil, ganhou o nome de Heavy Metal Universo em Fantasia. E, olha, o nome não podia ser mais perfeito, né? O filme não segue uma historinha só, linear. É mais como uma coleção de contos, uma antologia de ficção científica e fantasia, e cada conto é mais bizarro que o anterior. A gente vê de tudo: taxista numa Nova York distópica, um nerd que vira um herói musculoso em outro mundo, até pilotos de guerras zumbis. E o que amarra tudo isso é um orbe verde brilhante, o tal do Loc-Nar, que se apresenta como a fonte de todo o mal do universo. É ele que vai guiando a gente por essas visões malucas. E, claro, a trilha sonora. A música aqui, gente, não é só um detalhe, um som de fundo. Ela é praticamente um personagem principal. A gente tá falando de Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Journey. Só gigante! Foram eles que criaram a identidade sonora do filme e que, obviamente, justificaram o nome Heavy Metal. Pois é, mas uma animação tão única, tão ousada assim, não surge do nada, né? De onde será que veio essa inspiração para criar algo tão transgressor para a época? A resposta está nas páginas de uma revista. E é isso que nos leva à verdadeira origem de tudo: a revista em quadrinhos para adultos Heavy Metal. Uma publicação que foi, sem exagero, um terremoto no mercado editorial. Para a gente ter uma ideia do tamanho da ruptura que a Heavy Metal causou, é só olhar para o cenário da época. Nos anos 70, os quadrinhos lá nos Estados Unidos eram super controlados por uma coisa chamada Comics Code Authority. Era basicamente um código de censura que proibia qualquer tema adulto, violência gráfica, nudez, enfim. Aí chega a Heavy Metal e simplesmente ignora tudo isso. Ela começou a publicar histórias que o mercado americano jamais teria coragem de tocar. E a semente dessa revolução, na verdade, era europeia. A Heavy Metal nasceu como uma versão americana de uma revista francesa chamada Metal Hurlant, que a gente pode traduzir como metal gritante. Ela começou publicando traduções de artistas geniais que já estavam redefinindo o que eram os quadrinhos lá na Europa. Mas a revista era muito mais do que só quebrar tabus. Ela era, acima de tudo, uma vitrine para uma arte de altíssima qualidade, explorando um mundo fantásticos e, claro, gerando muita, mas muita polêmica. A revista foi a porta de entrada para muita gente nos Estados Unidos conhecer o trabalho de mestres como o francês Jean Giraud, mais conhecido como Moebius. A arte dele, gente, era de outro planeta. Uma imaginação e um nível de detalhe que influenciam artistas até hoje. Ela funcionou como uma ponte, sabe? Uma porta de entrada para o público americano conhecer o que tinha de mais inovador nos quadrinhos europeus, que já tinham uma pegada bem mais madura, mais artística. E não era só Moebius, tinha também artistas como H.R. Giger, que depois ficou mega famoso pelo design do Alien, e o Juan Jiménez, com aquelas cidades e máquinas dele que eram incrivelmente detalhadas. A qualidade visual era, assim, espetacular. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu, obrigado. Bom, voltando. É claro que nem tudo era elogio, né? A revista foi muito criticada, principalmente pela forma como retratava as mulheres, que muitas vezes era de um jeito super sexualizado, e também pelo tom de algumas histórias. Essa citação aí da Entertainment Weekly resume bem essa reputação dela, de ser ousada e bem controversa. Apesar de todas as polêmicas, o impacto da heavy metal, tanto da revista quanto do filme, foi inegável. E ele ecoa até hoje na cultura pop. O filme, mesmo sendo uma animação para adultos e um negócio de nicho, foi um sucesso. Arrecadou 20 milhões de dólares só nos Estados Unidos, o que era uma grana excelente para 1981. E esse sucesso todo ajudou a afirmar o status dele de filme culto. E a influência se espalhou que nem fogo. Criadores de um peso enorme como George Lucas, o escritor Neil Gaiman, e diretores como David Fincher e o Steven Lisberger, o cara que criou o Tron,
Todos eles já citaram a estética e as ideias da heavy metal como uma inspiração direta para os seus trabalhos. E aqui está a conexão mais direta com os dias de hoje. Sabe aquela série de antologia incrível da Netflix, Love, Death and Robots? Então, ela nasceu de um projeto que não foi para frente, uma tentativa do David Fincher e do Tim Miller de fazer um novo filme da heavy metal. A alma da revista tá todinha ali. E essa história toda também teve um capítulo super importante aqui no nosso país, influenciando toda uma geração de artistas e leitores. Olha só, a revista chegou oficialmente aqui no Brasil em 1995, mas o mais legal aconteceu logo em seguida. Em 96 saiu um especial só com artistas brasileiros e em 97 nasceu a Metal Pesado, que era uma publicação inspirada diretamente na heavy metal, mas com foco total nos nossos talentos daqui. Esse especial, o Brazilian Heavy Metal, foi um verdadeiro marco. Ele deu espaço e visibilidade para quadrinistas fantásticos como Laudo Ferreira, o mestre Júlio Shimamoto e a roteirista Cíntia Carvalho. Mostrou para todo mundo a força da nossa produção de quadrinhos de fantasia e ficção científica. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. Hoje, numa era em que a gente tem acesso infinito a conteúdo adulto por streaming pela internet, qual seria o papel de uma publicação impressa e transgressora como a Heavy Metal? Será que ela ainda teria o mesmo impacto que teve lá atrás? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Gostou? Então se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.